meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. E sabe de que será a nossa aula hoje? Gráficos e tabelas. Aí você deve estar pensando, ô professora, aí você não ensina português? Como é que vai dar aula de matemática? Mas esse assunto não será de matemática, isso mesmo. Daqui a pouquinho você vai ver sobre o que será, de que forma que a gente irá abordar esse assunto, tá certo? Conosco aqui está a professora Kátia no chat, esperando pela sua participação. Bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Keise. Isso mesmo, já estou aqui aguardando a participação de todos vocês. Então, participa, tá? Isso mesmo, gente. Conosco também, Karen, a nossa intérprete de Libras. Bem-vinda, Karen. Vamos lá. Olha só, gráficos e tabelas. Será que esse assunto vai ser de matemática, professora Kátia? Quero saber, estou curiosa. Também, olha só. Gente, aqui nós estamos vendo vários gráficos, não é verdade? E aí, antes de falarmos sobre isso, eu quero fazer uma perguntinha. Você aí de casa gosta de brincar? Do que você gosta de brincar? Fala pra mim. Quem será que tá por aí? Isabela, Lázaro, Sofia, quem? Antes também, professora Kátia, eu quero mandar um beijo, sabe para quem? Pra quem? Para Melissa, que Pâmera Pororoca encontrou ontem. Eita! Lá na Escola Santos Dumont. Mel, um beijão para você. Pâmera Pororoca mandou um beijão para você, tá? E também Sofia Vitória, amiga de Mel, que estudam juntas na mesma escola. Um beijão enorme para Sofia e também para Luana. Luana, beijo para você, Luana. Fica aqui com a gente. E aí, Luana, você gosta de brincar de quê? Mel, fala para mim. Sofia, de que você brinca? Professora Kátia, também quero saber com você aí. Do que você mais gostava de brincar? Eu já ia perguntar. É de antigamente, quando eu era criança, isso. Ou de agora? Pode ser dos dois, diz aí. Porque agora, atualmente, eu gosto muito de brincar de futebol com meu filho, né? Ele adora jogar bola, então eu estou sempre jogando bola com ele. Legal. E antigamente eu brincava muito de pega-pega, né? Amava brincar de pega-pega, de estar correndo ali com os colegas na rua de casa, né? Que antigamente a gente brincava na rua de casa. Podia, né? Hoje em dia é muito perigoso, mas antigamente eu ainda lembro do quanto a gente brincava de bola, de pega-pega, de pular elástico também. Eu amava. Me recordo muito desses momentos. Conta aqui pra gente, estudantes. Eu estou aguardando a participação de vocês. Eu também quero muito saber, hein? Conta pra mim. E eu também gostava muito, professora Kátia, de brincar de elástico. Então, quando eu não estava com minhas amigas, eu pegava duas cadeiras, não é? Eu botava o elástico num pé da cadeira, outro elástico no outro pé da cadeira e ficava pulando. Você sabe brincar de elástico, é muito legal, gente. Também gostava de pega-pega, de esconde-esconde. Eram minhas brincadeiras preferidas. Quero saber a sua, hein, Luana, Mel, Sofia? Conta pra mim. E aí, gente, em relação a isso, eu agora pergunto, você sabe ler gráficos? Sabe o que é um gráfico? É muito importante você saber disso até para as aulas, tá? E não apenas aulas de matemática. Você sabia que a gente utiliza o gráfico em várias áreas do conhecimento? Usamos na aula de matemática, mas também iremos usar hoje na aula de português, falando a respeito disso, de brincadeiras preferidas. Também pode ser usada na aula de ciências. A professora de ciências, professora Kátia, pode fazer uma pesquisa a respeito de qual alimento saudável você mais gosta, não é? E aí ela pode utilizar o gráfico ou a tabela. O gráfico, gente, é uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas para facilitar a leitura dos dados. Então, olha só a diferença de gráfico e tabela. Gráfico é através de formas geométricas. Já a tabela é através de linhas e colunas, tá? Então, sabendo disso, esse desenho aqui, ó, representa um gráfico ou uma tabela? O que é que você acha? Aqui tem forma geométrica? Sim. Nós temos o que aqui? Nós temos
retângulos, não é verdade? Pois é, gente. Então, aí nós estamos vendo um gráfico. O gráfico pode ser usado de diferentes formas e em diferentes áreas do conhecimento, como eu disse aqui a vocês. Uma aula de ciências, por exemplo, a professora pode falar sobre alimentação saudável, tá certo? Uma aula de história pode ter um gráfico ou uma tabela relacionado a quê? Aos pontos históricos, quais os lugares daquela cidade, quais pontos históricos você mais gosta de visitar, tá? Aqui na aula de português hoje, começamos falando sobre o quê? Qual a sua brincadeira preferida? Podemos também utilizar um gráfico a esse respeito, certo? Ao fazer a leitura de um gráfico, percebemos as seguintes informações contidas nele. Olha só. Existem informações importantíssimas para a leitura de um gráfico, para que esse gráfico ou essa tabela seja bem entendido, tá certo? São itens que você não pode esquecer. Sabe quais são eles? É importante em um gráfico ou em uma tabela ter o título, não é assim? Precisa ter o tipo de brincadeira, ou tipo de alimento preferido, ou tipo do animal preferido, tá certo? Eu botei aí brincadeira porque eu vou mostrar para vocês um relacionado à brincadeira, tá? É importante também ter a quantidade de pessoas pesquisadas. Tudo isso daí, olha, é essencial para que um gráfico ou uma tabela seja bem entendido. Veja só. Professora Casey, também complementando aí, né, o que precisa... quero muito sua ajuda. Fala aí. Complementando aí o que precisa ter no gráfico, ele também vem sempre com a fonte. A fonte vai explicar de onde foi feita essa pesquisa, de onde foi retirada essa pesquisa. Sim. Então, é um elemento aí primordial, né, em um gráfico, porque está trazendo os dados de uma determinada pesquisa. Sim. Então, além do título e da fonte, existem também as legendas, né? Os gráficos também vêm com legendas. Por quê? Quando ele tem mais de uma coluna, né, ele deixa de ser um gráfico simples, então a gente precisa ter uma legenda, por exemplo, de cada cor, que cada cor daquela está representando. Se é homem, se é mulher, né? É verdade. Então, isso tudo é importante para que a gente consiga fazer a leitura do gráfico. Isso mesmo. Quanto mais informações, melhor, não é, professora Kátia? Isso. Para se entender. Então, vejam só, gente, nesse gráfico aí que eu trouxe para vocês, brincadeiras preferidas dos estudantes. Presta atenção ao título. Então, com esse título aí, você sabe do que se trata essa pesquisa? Essa pesquisa, por acaso, fala sobre qual o alimento preferido do estudante? Fala sobre qual o animal de estimação preferido do estudante? Não. Fala sobre o quê? Quais as brincadeiras preferidas do estudante. Percebeu como o título é importante, não é? Ali embaixo, olha, nós temos os nomes das brincadeiras, tá? Então, temos corda, bola, bambolê, pipa. Então, eu sei aí que a pesquisa foi feita em cima dessas brincadeiras. E também, na vertical, tem os números, que são as quantidades de participantes, não é? Então, ali, olha só, corda. Quantos estudantes gostam de pular corda? Você pode acompanhar a coluna, ela para num determinado número. Qual é o número que para aí o pular corda? Para no 10. Então, 10 estudantes gostam de pular corda, não é, professora Kátia? Isso mesmo, e é importante também chamar a atenção aí nesse gráfico, que o intervalo dos números ele está acontecendo aí de 5 em 5, não é de 1 em 1. Verdade. Né? Então, tem que ter atenção também para esse espaço do intervalo entre um número e outro, e onde o gráfico, a barrinha ali está tocando. Isso mesmo, professora Kátia, tá? De 5 em 5 aí, olha. 0, 5, 10, 15, não é? Bola. Quantos estudantes gostam de jogar bola? Você pode observar ali, olha, acompanhando o número, 5 estudantes gostam de bola. E de bambolê? 15 estudantes gostam de brincar com bambolê. E pipa, soltar pipa. Quem solta pipa aí?
5 estudantes gostam de soltar pipa. Perceberam, gente, aí o gráfico, como são importantes esses dados? Agora estamos vendo um outro tipo de gráfico relacionado a quê? Você pode me dizer? Professora Kátia, esse gráfico aí agora é sobre o quê? Tem como você saber, professora Kátia, sem eu dizer? Tem sim, basta olhar para o título, né? Que é uma aí das observações que a gente falou que é importante ter no gráfico. Então, o título já está dizendo sobre o que se trata esse gráfico. E esse gráfico ele está sendo representado diferente daquelas colunas, né? Sim. Que representava ali um retângulo. Tem aí agora um gráfico no formato de uma pizza. Então, sempre que você vê um gráfico desse aí redondinho, lembra pizza. E ele é chamado gráfico pizza. Por que gráfico pizza? Porque tem as fatias, não é, professora Kátia? Isso. Parece aí, olha, uma pizza fatiada. Verdade, professora Kátia. Então, vamos agora observar esse gráfico pizza. É sobre as guloseimas preferidas das crianças. Então, olha, a pizza. 30% das crianças pesquisadas gostam de pizza, preferem pizza. Hambúrguer, 20% das crianças. Bolo, 10%. Coxinha, 25% das crianças preferem coxinha. E 15% das crianças pesquisadas preferem o chocolate. Então, nessas guloseimas todas aí, qual foi a preferida? Qual foi a guloseima que mais crianças gostam e preferem? Foi a pizza, não é? É o que tem o percentual maior aí, olha só. 30% de crianças gostam de pizza, tá? As informações contidas em um gráfico também podem ser apresentadas em uma tabela. Já a tabela, diferente do gráfico, ela é formada por linhas e colunas, tá certo? Elas estão dispostas em uma enquete. Também tem o título, como eu disse para vocês. Essa tabela aí, olha só, a pesquisa foi sobre o quê? Brincadeiras preferidas dos alunos. Tem a quantidade, não é? Ao lado. Tem depois o nome das brincadeiras, corda, bola, bambolê, pipa. E tem mais 2 colunas aí. Uma com um círculo verde, que é a preferência dos alunos, e a outra com um xizinho, é o que os alunos não querem ou não gostam, certo? Então, corda. Quantos alunos gostam de pular corda e quantos não gostam? 12 alunos gostam de pular corda. 3 não gostam. Bola, 5 alunos gostam muito e 0 para não gostam, ou seja, todo mundo gosta de pular corda, de jogar bola, desculpa. Bambolê, quantos alunos gostam de bambolê? 10 alunos gostam de brincar de bambolê e 4 não gostam. E pipa, 9 alunos gostam de soltar pipa e 3 alunos não gostam de soltar pipa. Perceberam a diferença da tabela para o gráfico? O gráfico é através de formas geométricas. A tabela é através de linhas e colunas. Certo, gente? Mas em todos eles tem o título, tem a quantidade, tem a fonte, como a professora Kátia falou. Não é? Tem o tipo de brincadeira e assim por diante. E aí, gente, tudo isso nós estamos falando sobre o quê? Sobre elementos iconográficos. Você sabe o significado dessa palavra iconografia? Iconografia são imagens relacionadas a um determinado tema. Aí, olha só, nesse emoji aqui, nesse avatar da professora Casey, você sabe o que é que eu estou fazendo nessa imagem, mesmo sem ter nada escrito? Sim, eu estou o quê? Chorando ou rindo? Estou rindo muito. Então, elementos iconográficos são imagens que representam determinado tema, certo? Vamos observar aqui esse elemento iconográfico aqui, mesmo sem ter nada escrito. Você sabe o que ele significa? Deu uma enrolada na minha língua, professora Kátia. Ô, professora Casey, essa questão do iconográfico lembrou agora que você já falou aí também em várias aulas do que é linguagem verbal e não verbal, né? Isso, professora Kátia. Os iconográficos estão aí remetendo à linguagem não verbal. Isso mesmo, professora Kátia. Olha como a professora Kátia fica ligadinha nas aulas. Estão vendo, gente?
gente? Muito bem. Elementos iconográficos representam a linguagem não verbal. Através dessa imagem aí, não tem nada escrito, mas você sabe que ela representa o quê? Que alguém está amando. Não é assim? Aquela minha imagem anterior, eu estava o quê? Feliz, rindo. Essa outra daí, olha só, estou curiosa. Não é assim? Então, elementos iconográficos representam imagens não verbais. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Ainda tinha muita coisa para a gente falar, mas infelizmente o tempo não dá, tá certo? Não saiam daí porque tem muito mais. Beijo! Tchau, tchau!